Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades de nivelamento e ampliação. Os nossos objetivos são calcular o determinante de matrizes de ordem 2 ou 3, resolver sistemas lineares, resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas, utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos. O item 13. Considere a matriz a seguir de ordem 2, calcule o seu determinante. Os itens de matemática vão do 13 até o item 24. Bom, pessoal, nós sabemos que o determinante é um número associado a uma matriz quadrada, obedecendo algumas regras. Então, nós temos aqui uma de ordem 2 por 2. Eu vou utilizar a regra de Sarros. Aqui nós temos a diagonal principal. Esse sentido é positivo. E aqui nós temos o sentido negativo. Então, o det de A será igual a 3 meios vezes 8 terços. Multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, basta fazer o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 3 vezes 8 dá 24 e 2 vezes 3 que dá 6. Esse sentido é negativo, só lembrando. Então, vai ficar menos vezes menos dá mais. Como para cá é negativo, mais vezes menos que dá menos. 5 vezes 3 que dá 15. Então, o det de A é igual 24 sextos, dá para simplificar, né? Dividir 24 por 6, que vai dar 4. 4 vezes 6 dá 24, menos 15. Então, det de A é igual 4 menos 15, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Aqui vai ficar menos 11. Item 14. Calcule o determinante da matriz A. Agora nós temos uma 3 por 3. Novamente eu vou utilizar a regra de Sarros. Vou repetir as duas primeiras colunas. Bom, então repetindo, vai ficar assim, ó, 2, 3, 5, 2, 1 e 4. Esse sentido é positivo e esse é negativo. Então eu vou fazer 2 vezes 2 vezes menos 3. Vai ficar det de A igual 2 vezes 2, 4, vezes menos 3, que dá menos 12. Esse sentido é positivo, porém deu negativo. Menos com mais dá menos. Aqui eu tenho 3 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 que dá 0. Não precisa colocar. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Menos com mais fica menos mesmo. Agora o sentido da diagonal secundária. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos com menos, mais 2. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. 3 vezes 5 que dá 15. 15 vezes menos 3 dá menos 45. Menos com menos dá mais 45. Então, det de A igual, eu vou somar os negativos, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, aqui dá menos 32, e 2 mais 45 dá mais 47. Então, det de A é igual, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 47 tira 32, fica 15, né? Eu tenho 47 menos 32, 7 menos 2 é 5, 4 menos 3 que dá 1, fica 15 positivo. Esse é o det de A. Item 15. Dadas as matrizes A e B, determine x para que det de A seja igual a det de B. Então, a gente faz aqui, né? Pode fazer aqui separado, det de A. Vai ficar esse sentido aqui é positivo. 2 vezes 9 que dá 18. E x vezes 3 dá 3x. Esse sentido é negativo, fica menos 3x. Agora o det de B, que é igual. Eu vou repetir aqui, né? Vou aproveitar, vou repetir aqui as colunas. É 1, menos 1, 2, 3, menos 1 e 2. Esse sentido é mais, aqui é menos. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 que dá 3. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos x vezes menos 1 dá mais x. Aqui eu tenho 0 vezes 2, 0 vezes 2 que dá 0, tranquilo. Aqui eu tenho 0 novamente, vezes 3 é 0, vezes menos 1 que dá 0. Não precisa escrever. 1 vezes x dá x, x vezes 2 que dá 2x. Para cá é menos, fica menos 2x. E aqui eu tenho menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2, menos com menos, mais 2. Então, det de B, que é igual. Esse x com esse menos 2x eu posso resolver. Aqui eu tenho 1, né? O coeficiente é 1, menos 2 fica menos 1x. E aqui eu tenho 3 positivo mais 2. 3 mais 2 que dá 5. Bom, pessoal, como ele fala que é para igualar o det de A com o det de B, então a gente monta aqui, olha só, eu vou anotar aqui novamente, det de A igual ao det de B.
O det de A é 18 menos 3x, é o que nós conseguimos chegar até aqui. E det de B, menos x mais 5. Bom, resolvendo essa equação de primeiro grau, vai ficar menos 3x, o menos x passa para cá, mais x, que é igual a 5, o 18 passa para lá, menos 18, né? Ele estava aqui antes da igualdade. Menos 3x mais 1x, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, então menos 2x, que é igual, mesma coisa, né? Tem o 18, paga 5, fica menos 13. Se você quiser multiplicar por menos 1, né? Ou passa o menos 2, tanto faz. Então vai ficar assim, ó, 2x, né? Aqui, ó, menos vezes menos dá mais. E menos do 13 aqui vezes menos do 1 aqui dá mais 13. Então, x igual a 13 meios. Tranquilo? 16. Escreva o sistema de equações da seguinte situação. A diferença entre dois números reais é 9. Sabe-se que a soma do dobro do primeiro com o quíntuplo do segundo é 13. Observação, considere x o primeiro número e y o segundo número. Bom, então se o x é o primeiro número, e ele fala aqui que a diferença entre dois números reais é 9, então o primeiro número é x, a diferença nós sabemos é menos. Então x menos y é 9. O verbo ser, é igualdade. E ele fala que a soma do dobro do primeiro, o dobro de x é 2x, e ele fala a soma, né, com o quíntuplo do segundo. O quíntuplo é multiplicar por 5 vezes. Então, aqui, a soma com o quíntuplo do segundo é 13, ou seja, igual a 13. Está aí o sistema. Ele pediu para montar o sistema, né? Escreva o sistema. Então, a gente não precisa resolver, tranquilo? Item 17, resolva o sistema linear a seguir. Então, esse aqui já é para a gente resolver. Observe aqui, pessoal, que já está organizado, né? X com x, y com y. E nós temos 2x e menos 2x. Eu posso resolver isso aqui pelo método da adição, né? 2x menos 2x, um é positivo, outro é negativo. Somei aqui, né? Dá 0, anula. Agora, 3y mais 1y dá 4y, que é igual... Aí, menos 2 mais 1. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Aqui fica menos 1. Então, y é igual a menos 1 quarto. Já temos aqui o valor do y. Agora, para achar o valor do x, basta substituir numa delas aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira, por exemplo. Então, vai ficar aqui, ó, 2x mais y igual a 1. Então, 2x mais menos 1 quarto. É um valor negativo, escrevi entre parênteses, que é igual a 1. Então, eu tenho 2x, mais e menos é menos 1 quarto, que é igual a 1. Eu vou passar esse menos 1 quarto para lá, então vai ficar 2x igual a 1. O menos 1 quarto passa para lá, mais 1 quarto. Se você quiser tirar o mínimo só do segundo membro, pode ser, né? Ou você tira de tudo, né? Aqui é como se tivesse 1, aqui é como se tivesse 1. O mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4. Então, aqui vai ficar 4 por 1, que dá 4, vezes 2x dá 8x. Né? Você divide com o de baixo e multiplica com o de cima. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, que dá 4. E 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, que dá 1. Como eu tirei o mínimo múltiplo comum do primeiro e do segundo membro, eu posso cortar aqui. Ó. Então, 8x, que é igual a 4 mais 1, que dá 5. X é igual a 5, o 8 que está multiplicando passa dividindo, 5 oitavos. Portanto, pessoal, a nossa solução aqui é o par ordenado, 5 oitavos e menos 1 quarto. Tá? Coloca chave, parêntese direitinho, indicando o par ordenado. Tá? Se você não colocar o parêntese, aí dá a ideia de conjunto, né? De qualquer ordem serve. Não é, nós temos uma ordem aqui, x primeiro, y depois. Tá bom? 5 oitavos e menos 1 quarto. Item 18. Joaquim tem uma certa quantia e Felipe tem o dobro e mais 10 reais. Joaquim e Felipe têm juntos 220 reais. A quantidade de dinheiro que cada um tem, respectivamente, é... A gente pode utilizar x e y aqui ou as iniciais dos nomes deles. Né? Aqui fala que os dois têm juntos 220 reais. E Joaquim tem uma certa quantia, né? E Felipe tem o dobro e mais 10 reais. Ou seja, vamos supor aqui que o Joaquim tenha x e o Felipe tenha y. Bom, então, como ele tem uma certa quantia e Felipe tem um dobro e mais 10 reais, esse tem é verbo, pessoal, é igualdade, verbo ter. Então, Felipe tem o dobro que Joaquim tem. Se Joaquim tem x, o Felipe, que é y, é igual a 2 vezes o x.
e mais 10 reais, né? Bem aqui, aí deixa bem claro, mais 10. E os dois juntos tem 220, ou seja, a quantia X de Joaquim mais a Y de Felipe dá 220. Então a gente monta esse sistema, né? Organiza ele, vai ficar assim, ó. Vou trazer o 2x para cá, vem para cá, menos 2x mais y, o mais 10 vou deixar ele de lá mesmo, fica 10. E aqui já está na ordem, x mais y igual a 220. O problema todo aqui, pessoal, é interpretar essa questão, né? Ele fala que Joaquim tem uma certa quantia, nós chamamos de x. O Felipe tem o dobro mais 10, ou seja, então, se eu chamei o Felipe de y, ele é igual ao dobro do Joaquim, que é, no caso, x, mais 10 reais. Então, a gente monta essa primeira equação aqui, né? Muita atenção para montar ela. E a segunda, tranquila, né? Que fala que Joaquim e Felipe, a quantia que os dois têm, dá 220. Então, x mais y, 220. Montado o sistema, a gente pode resolver. Podemos resolver pelo método da adição. Olha só, como eu tenho menos 2x, para eu eliminar a incógnita x, aqui deveria ser 2. Então, basta multiplicar essa linha 2 aí por 2. Então, vai ficar assim, a primeira linha eu vou repetir. Então, vai ficar menos 2x mais y igual a 10. Aqui eu tenho 2 vezes x, 2x. 2 vezes y dá 2y. E 2 vezes 220, dobro de 220, 440. Agora, tranquilo, né? Multiplicamos aqui por 2. Já que aqui era menos 2 em cima, aqui eu tenho 2x agora. E tem que multiplicar toda a equação. Menos 2x mais 2x corta. 2y mais 1y dá 3y. 440 mais 10 vai dar 450, ok? Ó, 10 com 440 aqui, né? Somos 40 com os 10, 450. Então, temos que y é igual a 450 dividido, 3 cai dividindo. Conta bem tranquila, né, pessoal? 45 dividido por 3, todo mundo sabe que dá 15. Então, eu coloco 15 aqui e trago o zero, 150. O Felipe ganha 150. Agora, para saber quanto o Joaquim ganha, a gente vai substituir. Pode pegar essa primeira ou essa segunda, né? Tá bem mais tranquilo aqui. Então, eu vou pegar essa segunda, que é x mais y igual a 220. Substituindo, vai ficar x mais 150, que é igual a 220. Então, x igual a 220, o mais 150 passa para lá, menos 150. Aqui, continuando, x igual 220 tira 150, fica 70. Então, o Joaquim ganha 70 reais e o Felipe, que é o dobro mais 10 reais, ganha 150 reais. Então, vamos lá, é a letra A, né? 70 e 150 reais, respectivamente, né? Joaquim e Felipe, 70 e 150. Vamos para o item 19. Ao decolar, um avião sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus. Determine a altura em que este avião se encontra em relação ao solo após percorrer 700 metros. A figura a seguir representa a situação problema. Então, o avião decolou, né? E de forma retilínea percorreu 700 metros. Ele se encontra aqui, ele quer saber a altura x. Pessoal, trigonometria, né? Olha só aqui, ó, nós temos aqui a altura do avião que se encontra aqui com o solo, né? Com o plano horizontal, formando aqui 90 graus. E o ângulo da decolagem de 30 graus, percorrendo 700. Então, dá para visualizar tranquilamente aqui o triângulo retângulo. O lado maior que se opõe a 90 graus é a hipotenusa. E o lado que se opõe ao ângulo é o cateto oposto. Lembra lá da dica das nossas aulas de trigonometria? Só cá toa, né? As razões trigonométricas. Eu preciso de uma razão trigonométrica que apareça hipotenusa e cateto oposto. Hipotenusa e o cateto oposto é o seno. Então, é o seno de 30. Eu vou trabalhar aqui com seno de 30, que é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Tranquilo, gente? E só lembrando, né, aqui para você resolver quando aparece ângulos notáveis, nós temos que lembrar lá daquela tabelinha trigonométrica. Eu vou fazer aqui no cantinho. Era assim, ó, seno, cosseno e tangente. Então, aqui a gente tem 30, 45 e 60 graus. Fizemos o estudo em aulas de trigonometria. Aqui nós temos 1, 2, 3. E aqui vem 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Espera um pouquinho, né? Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1.
Então a gente joga a raiz aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Esse aqui é um 2, ficou estranho. E aqui, raiz aqui. A tangente é a divisão de seno por cosseno. Quando você divide aqui, você encontra raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. E a tangente você divide aqui e encontra. Fizemos muitos exercícios assim o ano passado. Então, continuando aqui, vai ficar o seno de 30, nós já sabemos agora, é 1 meio. Então, aqui é 1 sobre 2. O cateto que se opõe é o que a gente quer saber, que eu chamei lá de x, que é a altura. E a hipotenusa é 700. Multiplicando em cruz, vai ficar 2x, que é igual a 700 vezes 1, que dá 700. X igual a 700, o 2 cai dividindo. X igual a 350 metros, essa é a altura. Pessoal, só lembrando, né? Toda vez que você busca um lado que se opõe a 30 graus, e isso recai no triângulo retângulo, nós sabemos que sempre que ocorrer isso, sempre é a metade da hipotenusa. Se aqui é 750, desculpa, se aqui é 700, aqui é 350, ok? Item 20. Para manter a estabilidade de um poste, foram fixados 2 cabos de aço, conforme a figura a seguir. Então, nós temos aqui esse cabo de aço e esse outro aqui. Sabendo que o poste está perpendicular, ele está dizendo com isso que com o plano horizontal aqui é 90 graus. 90 graus aqui, 90 graus aqui também. E que os cabos estão fixados a 3,21 metros de distância de sua base. Ah, tá. Então, ou seja, a base aqui, pessoal, é onde temos a fixação do poste no solo. Então, nós temos essa distância de 3,21 aqui e aqui 3,21, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Então, aqui é 60 graus, vai ficar bem coloridinha a nossa figura aqui, ó, 60 graus. Ele pergunta, determine a altura do poste. Então, ele quer saber a altura do poste, eu vou chamar de x, e o comprimento de cada cabo, o comprimento desses cabos aqui. Como a distância de 3,21 aqui e 3,21 aqui, eu posso chamar isso aqui de y, aqui também é y, ok? Então, basta a gente utilizar um desses, pegar aqui do poste com o afastamento aqui onde o cabo é fixado e um cabo desse, né, dá um triângulo retângulo, tanto faz, elas são figuras simétricas. Basta eu pegar essa ou essa figura aqui, ó, que nos deu a aparência de um triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu vou utilizar essa daqui, vou fazer o desenho dela novamente aqui. Então, aqui nós temos 90 graus, ok? Peguei essa parte aqui, aqui é a altura do poste, chamei de x, aqui é y e aqui é 60 graus. E aqui a medida 3,21, que é a distância onde está fixado o cabo para a base do poste. Bom, pessoal, para a gente calcular, por exemplo, a hipotenusa desse triângulo, que seria o comprimento do cabo, eu tenho aqui, ó, em relação ao ângulo, eu tenho o adjacente, que é o cateto que toca no ângulo, e a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno, tudo bem? Então, cosseno de 60 graus é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 60, nós sabemos que é 1 sobre 2. Olha a tabelinha aqui do exercício anterior. Então, aqui é 1 sobre 2, o adjacente é 3,21 e a hipotenusa é o que a gente quer saber, chamamos aqui de y. Multiplicando o cruzado, y vezes 1 dá y, e 2 vezes 3,21, eu vou fazer a continha aqui do lado, é só dobrar, né, bem tranquilo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 2 algarismos após a vírgula, então eu vou contar aqui, né, da direita para a esquerda, 2 algarismos. Então, aqui deu 6,42 metros. Bom, já sabemos que o comprimento de cada cabo é 6,42 metros. Agora, se eu quero calcular esse x aqui, atenção agora, ele é o cateto que se opõe, né, cateto oposto, e, claro, né, o cabo que a gente acabou de descobrir, 6,42, é a hipotenusa. Poderíamos até agora utilizar Pitágoras, né, já que a gente tem 3,21 e a hipotenusa, que é 6,42. Mas a gente vai pelas razões trigonométricas mesmo, vamos fazer por elas. Então, aqui vai ficar, eu preciso agora de uma formulinha que apareça oposto e hipotenusa. Novamente, né, é o seno. Nós utilizamos nesse aqui o cosseno, né, que é o adjacente pela hipotenusa, já que estávamos trabalhando com adjacente e hipotenusa. Na nossa dica é o K, né? Então, seno de 60 é igual ao cateto que se opõe, que é x,
cateto oposto pela hipotenusa, que eu acabei de descobrir 6,42. É o y lá, né? Nós já sabemos que é 6,42. O seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aqui é x sobre 6,42. Multiplica cruzado. 2 vezes x é 2x. 6,42 vezes raiz de 3 vai ficar 6,42 raiz de 3. Ok? Então, a gente multiplica com o carinha que está aqui do lado, que é o 1. Então, x igual 6,42 raiz de 3 sobre o 2. Então, x é igual a metade de 6,42, nós sabemos, né? Multiplicamos 3,21 por 2 aqui, deu 6,42, vai dar 3,21, a gente divide e deixa a raiz de 3 aqui em metros. Se você quiser um valor mais aproximado, você vai multiplicar 3,21 vezes a raiz de 3, aproximadamente 1,7, 1,73. Tudo bem? Mas não precisa. Então, portanto, a nossa resposta é, o x é a altura, né? Então, a altura é, que é um E, 3,21 raiz de 3 metros. E o comprimento, vou simplificar, tá? Para não demorar muito. E o comprimento de cada cabo é de, o comprimento dos cabos é de 6,42 metros. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Item 21. Determine nos dois triângulos a seguir os valores dos ângulos alfa e beta. Então, aqui nós temos o ângulo alfa. Esse cateto que está ao lado é o cateto adjacente e o lado que se opõe a 90 graus é a hipotenusa. Então, eu preciso de uma formulinha que apareça adjacente e hipotenusa. Lá da nossa dica é o SOHCAHTOA, né? Nós memorizamos. Eu vou utilizar o K, né? Da nossa dica. Então, eu vou calcular aqui o cosseno de alfa é o adjacente pela hipotenusa. Adjacente é 18 dividido pela hipotenusa, que é 12 raiz de 3, tá? Então, adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente é que está ao lado do ângulo, 18, hipotenusa 12 raiz de 3. Dá para simplificar, né? 18 e 12, a gente pode simplificar isso aqui por 6, bem tranquilo. Então, cosseno de alfa é igual a 18 dividido por 6 dá 3, e o 12 por 6, que dá 2 raiz de 3. Essa raiz a gente tem que racionalizar, né? Ou seja, eliminar ela aí do denominador. Então, eu multiplico aqui por 3, raiz de 3, né? E aqui por raiz de 3. Então, cosseno de alfa é igual a 3 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Esse 2 aqui está multiplicando, vou deixar ele aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá? Eu peguei aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Eu tenho esse produto e tem esse 3 aqui que também multiplica a raiz de 3. Então, eu posso eliminar aqui, ó, 3 por 3 que dá 1. Portanto, o cosseno de alfa é a raiz de 3 sobre 2. Como que eu vou descobrir, pessoal? Como que eu vou saber quem é o ângulo alfa? Eu vou voltar aqui no exercício anterior e a gente vai ver que quando é raiz de 3 sobre 2 no cosseno, raiz de 3 sobre 2 é o ângulo 30. Então, alfa vale 30. Então, quando o cosseno, o valor é raiz de 3 sobre 2, o ângulo é de 30 graus. Portanto, 30 graus. Agora, essa letra B, que a gente tem o cateto que se opõe, cateto oposto, e aqui é o adjacente, ó, que está ao lado, e o que se opõe. Não temos nada da hipotenusa. Então, quando eu tenho adjacente e oposto e adjacente, eu vou trabalhar a tangente. Então, aqui é a tangente de beta, toa, né? Olha aí, ó. É o oposto pelo adjacente. O oposto é 5, o adjacente, 5 raiz de 3. Esse 5 com esse 5 aqui a gente pode dividir, né? Quando você corta, você fala que está cancelando, na verdade você está dividindo, então fica 1. Então, aqui a tangente de beta vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Essa raiz de 3 a gente racionaliza, então vai ficar aqui, ó, vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, tangente, eu vou fazer aqui na frente, pega esse espaço aqui, tangente de beta é igual a 1 vezes raiz de 3 dá 1 a raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, tangente de beta é raiz de 3 sobre 3. Portanto, né, peguei aqui, invadi o espaço aqui, beta, voltando lá na tabela anterior que nós fizemos,
Quando é raiz de 3 sobre 3 a tangente, o ângulo também é 30 graus. 30 graus é o valor do beta. Item 22. No triângulo ABC, o lado BC possui 7, o lado AC 10 e o ângulo formado pela intersecção destes lados no ponto C é de 60. Determine o valor da medida do lado BA. Então, nós temos um triângulo ABC. Vou fazer o desenho dele aqui. Então, eu vou chamar aqui de A, aqui de C e aqui de B. Ele fala que AC vale 10 centímetros. O ângulo formado pela intersecção destes lados no ponto C, aqui antes ele fala que o lado BC possui 7, né? O lado CB aqui, ó, 7 centímetros. E o lado AC 10, ok. O ângulo formado pela intersecção destes lados no ponto C é de 60 graus, ok. Determine o valor da medida do lado BA. Ele quer saber isso aqui, eu vou chamar de X. Pessoal, aqui fica claro, né, que nós temos dois lados e um ângulo. O ano passado nós estudamos muito isso em trigonometria. Quando aparece dois lados e um ângulo, é a aplicação da lei dos cossenos, tá bom? Então aqui você pode chamar de A, de B, tanto faz. Aqui é o ângulo alfa, né, que utilizaremos na formulinha, ou o ângulo beta, tanto faz. Então eu vou chamar aqui de A e aqui de B, ok? Então fica desse jeito aqui, ó. X ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno, vou chamar aí de ângulo beta, tanto faz. Esse x aqui é o carinha que se opõe ao ângulo, tá? Então é o próprio x, é o que queremos saber, tranquilo. Então vai ficar x ao quadrado. Agora A e B tanto faz, você que escolhe. Eu chamei o 10 aqui de A, então vai ficar 10 ao quadrado. B é o 7, né? Vai ficar 7 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 10, vezes o B, que é 7, vezes o cosseno de beta, que no caso é 60 graus. Então vai ficar x ao quadrado igual a 10 ao quadrado é 100, 7 ao quadrado 49. Aqui tudo eu tenho um produto, cuidado, hein? Tá? Isso aqui tudo é um produto, então eu posso até multiplicar menos 2 vezes 10, que dá menos 20, vezes 7 dá menos 140, vezes o cosseno de 60. Voltando lá na nossa tabelinha, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. Aqui, olha só, vai ficar x ao quadrado, 100 mais 49 dá 149. Aqui não tem problema você somar, né? Agora, aqui é um produto, menos 140 vezes 1 dividido por 2. Você pode fazer isso direto. Menos 140 vezes 1, menos 140 dividido por 2, dá menos 70. Então, x ao quadrado é igual. Aí eu tenho 149 e vou subtrair 70. Aqui vai ficar 9. Aqui eu tenho 4, pega esse 1. 14 menos 7 dá 7. Então, aqui dá 79. Então, x é igual a raiz de 79. Portanto, pessoal, o nosso lado AB, ou BA, né, o segmento BA, ele é aproximadamente a raiz de 79 centímetros. Como 79 não tem raiz exata, você pode deixar assim na raiz, ok? Item 23. Determine o valor de x no triângulo agudo a seguir. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui, novamente, dois lados e um ângulo. E nós queremos saber qual é a medida desse lado, né, que é representado por x, ao lado que corresponde ao segmento PQ. Novamente, eu tenho dois lados e um ângulo. É a lei dos cossenos novamente. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno, vou chamar de beta novamente, que no caso é 60 graus. O x sempre é o cara que está aqui se opondo ao ângulo, né, ao ângulo representado. Como é o próprio x, tranquilo então, né, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado. O a aqui você chama quem você quiser de a, vou chamar aqui de a e aqui de b. Então, nós temos 70, fica uma conta um pouquinho grande, né? Mais b ao quadrado, que é 110 ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é 70, vezes o b, que é 110, vezes o cosseno de beta, que é o cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado, basta a gente fazer 7 ao quadrado dá 49, o zero ao quadrado duas vezes dá 4.900. Só fazer aqui no cantinho, ó. 70 vezes 70, um pouquinho grande esses cálculos, né? Basta fazer aqui, ignora esse zero, depois a gente coloca ele no final. 7 vezes 0 é 7, 7 vezes 7, 49, pega o zero lá, né, do início, 4.900.
A mesma coisa, né, o 110, vamos fazer aqui, né, no cantinho, para todo mundo ver como que é feita essa conta, bem, quiser ignorar, né, e colocar no final, mas vamos lá, vamos fazer passo a passo, né, como a maioria faz. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 que é 1, 1 vezes 1 que é 1, a mesma coisa aqui, né, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 que é 1, vezes 1 que é 1 aqui. Então aqui é 0, 0, aqui dá 1, né, somando, né, aqui é 2 e aqui é 1, ou seja, eu tenho 12.100 aqui. Bom, aqui nós temos esse produto, tá? Então eu tenho que fazer menos 2 vezes 70 vezes 110 vezes o cosseno de 60 graus. Se eu fizer 2 vezes 70 dá 140. E se eu fizer 140 vezes o 110, olha só, né? Aqui vai ficar 0, 0, 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 que dá 1, aqui é a mesma coisa, 1 vezes 0 é 0, né? 1 vezes 4 é 4, e 1 vezes 1 que dá 1. Então, aqui fica 0, 0, aqui fica 4, aqui fica 5, e aqui traz esse 1 dá 15.400, menos 15.400 vezes o cosseno de 60 graus, que a gente já sabe, é 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, 4.900 mais 12.100, se você tiver dificuldade, faz a continha, né? Vai ficar bem aqui, ó. Vou fazer com uma cor diferente agora. 4.900 mais 12.100. Cuidado, unidade bate unidade, dezena de baixo dezena, né? Direitinho. Então, aqui é 0, aqui é 0. 9 mais 1, 10, sobe 1. 1 e 4, 5 e 2, 7, desce 1. Então, nós temos aqui 17.000. Agora, eu tenho menos 15.400 vezes 1 dividido por 2. Então, ou seja, você multiplica por 1, que dá 15.400, e pega a metade. Se você tiver dificuldade, né, de achar a metade, você pode fazer o cálculo aqui, não tem problema. Vamos fazer bem aqui no cantinho. Então, aqui é 15.400 dividido por 2. O 1 não dá, pega o 15. Né? Vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Subtraindo aqui fica 1, desce o 4. 14 dividido por 2, que dá 7. 7 vezes 2, 14, né? Fica 0. Como eu tenho dois zeros, desce eles se tornam resto, traz eles para cá. 7.700. Então, menos 7.700. Então, x ao quadrado, que é igual 17.000, tira 7.000, né? E 700. Se você novamente tiver dificuldade, faz o cálculo no cantinho aí. Vamos fazer bem aqui, ó. 17.000, invadir um pouco aqui, né? Novamente. E 7.700. Então, aqui é 0, aqui é 0. Pega um emprestado, fica 10, menos 7 é 3. Aqui ficou valendo 6, não dá, né? Pega aqui, né? Esse 1 que é 16, menos 7 que dá 9. 9.300. Então, x é igual a raiz de 9.300. Repare que eu não estou usando mais ou menos, pessoal. Por quê? Porque eu estou buscando o comprimento de um segmento. Então, a raiz negativa para mim não serve. Eu nem estou escrevendo mais ou menos aqui, tá? Então, nós temos aqui a raiz de 9.300, que vai ficar assim, ó. Ou você faz pelo método fatorar, né, e tal, direitinho, ou você pensa em dois números que multiplicados de 9.300 aí, ó. Se a gente pegar, por exemplo, esse cálculo aqui, ó, vamos supor, a gente pode melhorar isso aqui usando a matemática básica. Se eu pegar 93 vezes 100, dá os 9.300, não dá? Coloco os dois zeros aqui, a raiz de 100 a gente tem, o 93 não dá para fazer nada. Então, aqui vai ficar x igual, a raiz de 100 é 10, 93 a gente deixa aqui na raiz. É uma maneira de você chegar nesse resultado, tá bom? E também, claro, se você quiser insistir um pouco com esse 93, o 93 ele é um número divisível por 3, ou seja, se eu pegar 3 vezes 31, né, 3 vezes 30 é 90, 3 vezes 31 dá 93. Então, 93 ele não dá para você simplificar ele, você pode deixar assim mesmo, tá bom? Como aqui é metros, né? Aqui fica 10 raiz de 93 metros. Aí seria você pegar lá entre 9 e 10, 9 vezes 9 é 81, 10 vezes 10, 100. Vai dar 9, alguma coisa vezes 10, para ser mais exato aqui com essa medida. Mas se a gente dividir aqui por 3, aqui vai ficar 31, e o 31 é primo também, né? Então, aqui vai ficar 1, ou seja, deixa assim mesmo, tá bom? Item 24, determine o valor de x no triângulo obtuso a seguir.
Pessoal, novamente aqui nós temos a lei dos cossenos, nós temos dois lados e um ângulo, né? E o x está aqui nesse lado. Tá. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus. O ano passado nós vimos o seguinte. Então, se eu tenho aqui, ó, 120 graus, o cosseno de 120, ele é a mesma coisa que o cosseno desse pedacinho que falta para completar o 180. É a mesma coisa que, se eu tenho 120, a meia volta é 180, né? Que falta 60 graus. Então, é a mesma coisa do cosseno de 60, só que sinal trocado, tá? Então, cosseno de 120 é a mesma coisa que o menos cosseno de 60, tá bom? Aqui, de forma resumida, nós temos videoaulas disso daqui, né? Desse assunto. Estudamos isso ano passado em trigonometria. Então, olha só, novamente, né? Eu tenho a lei dos cossenos, eu posso chamar isso aqui de A, ou aqui de A, tanto faz, aqui de B, né? E aqui é o carinha que se opõe, que é o x, tá? É o x da fórmula. Aí você fala, mas o x está aqui. Não, o x da formulinha é o carinha que se opõe ao ângulo representado. Então, fica desse jeito aqui, ó, x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo beta. Então, olha só, esse x nosso aqui da formulinha é o 7, vai ficar aqui, ó, 7 ao quadrado. O nosso a aqui e b tanto faz, né? Aqui, tanto faz. Porém, eu chamei aqui o 3 aqui, né? Sendo a, então vai ficar 3 ao quadrado. O nosso b agora é o x ao quadrado, né? Menos 2 vezes o a, que é 3, vezes o b, que é x, vezes o cosseno de 120 graus. Então, a gente agora volta de novo as atenções aqui, ó. O cosseno de 120, ele é a mesma coisa que o menos cosseno de 60. O cosseno de 60, nós vimos aqui, é 1 sobre 2. Então, é menos 1 sobre 2, tá? A gente vai substituir aqui. 7 ao quadrado é 49. 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Cuidado com esse produto aqui, tá? Isso aqui tudo é vezes. Posso até multiplicar logo aqui, ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes x dá menos 6x. Vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. Coloquei no parêntese, já que é um valor negativo. Então, 49 é igual a 9 mais x ao quadrado. Esse produto aqui, ó, menos vezes menos dá mais. 6x vezes 1 dá 6x, dividido por 2, que dá 3x. Então, aqui nós temos... eu vou escrever todo mundo aqui antes da igualdade, né? Que tem o x ao quadrado, vai ficar 9 mais x ao quadrado mais 3x, que é igual a 49. Mudei tudo de forma instantânea. Quando acontece isso, não precisa mudar o sinal. Organizando, vai ficar x ao quadrado mais 3x. Já percebemos que deu uma equação de segundo grau, né? O 9 é mais 9, né? Ele está aqui. E o 49, agora sim, ele está do lado de lá e vem para cá, menos 49 igual a zero. Então, x ao quadrado mais 3x. O 9 menos 49 fica menos 40 igual a zero. A gente pode resolver isso aqui por fórmula de Bhaskara, ou soma e produto, como a gente já viu. Vamos resolver por fórmula de Bhaskara, né? Vamos fazer aqui o discriminante delta bem aqui, ó. Então, vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso b aqui é o carinha colado no x, é o 3, fica 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o carinha colado no x quadrado, é o 1. Vezes o c, que é o menos 40. Então, delta igual a 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 40, 4 vezes 4 é 16, dá 160. Nosso delta é 169. Agora eu tenho, deixa eu separar isso aqui direitinho, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo sobre 2a. Se quiser fazer por soma e produto é mais rápido, né? Então, aqui vai ficar menos... Aí o b nosso é 3, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 169, 2 vezes o a, que é 1. Então, x igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 169, todo mundo sabe que é 13, né? 13 vezes 3 é 169, 2 vezes 1, 2. Calculando o x1, bem aqui, ó, vai ficar assim, ó, vou somar primeiro, né? Menos 3 mais 13, tem 13, tira 3, fica 10 sobre 2, que dá 5. Agora, o x2, eu vou pegar agora o valor negativo. Menos 3 com menos 13 dá menos 16. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 16 por 2, que dá menos 8. Então, olha só, pessoal, como a gente está trabalhando com segmento, medida, né, de um segmento, a raiz que serve para mim aqui é o 5 aqui, ó, é o x1, sendo 5.
Isso aqui não serve o menos 8, tá bom? Então, portanto, nosso x vale 5. É o valor que serve, é o valor positivo. Beleza, pessoal? Então, era isso aí, tá? A nossa revisão. Qualquer coisa, assista novamente, né, a resolução. E boa sorte para vocês. Valeu!